Fala, Fogão! Você faz ideia de como o dinheiro captado com investidores vai ser utilizado na Botafogo SA? Essa é uma pergunta que a gente se faz e que eu vou buscar aqui trazer informações que ajudem todos nós botafoguenses a entendermos melhor como vai ser essa dinâmica de utilização desses recursos. Diferente do que muita gente acha, o dinheiro que está sendo captado não vai ser todo investido para montar um time galáctico, não. Passa bem longe disso, na verdade, tá? Então eu vou pegar aqui informações que já saíram na imprensa, tá? Que já foram faladas pelos nossos dirigentes que falam demais, tá? Mas soltaram essas informações. E a partir disso, eu vou passar aqui a visão de como funcionam os dois tipos de fundos de investimentos que o Botafogo vai utilizar nessa transição para SA. Segundo a informação passada pelo Montenegro, tá, em entrevista que ele deu nesse mês de julho de 2020, e aqui eu friso julho de 2020 porque eu espero que a SA saia esse ano, mas nunca se sabe, né? Vamos lá. Ele disse o quê? Que nessa reta final vão ser criados fundos. E aí ele menciona o Fundo de Investimento em Direito Creditório, que é o FDIC, tá, uma abreviação, e também o Fundo de Investimento em Participações, que é o FIP. Vamos entender aqui a dinâmica desses dois tipos de fundo para que vocês possam compreender melhor de que maneira o dinheiro vai ser utilizado. Para início de conversa, vamos falar do FDIC, tá? O que é FDIC? É um fundo que empresas que querem antecipar crédito vão recorrer. É uma alternativa ao sistema bancário. Em vez do Botafogo, por exemplo, que não tem crédito, buscar ali um empréstimo no bancário, né, uma instituição financeira, ele vai buscar, através do FDIC, antecipar recursos com base naquilo que ele tem direito a receber ainda. Então, para ficar claro, o Botafogo ele já tem um contrato com a Rede Globo até 2024. Esse contrato garante ali valores que vão entrar para o Botafogo, a menos, é claro, que essa direção tenha antecipado tudo, né? Aí é outra história. Considerando que não, né, que pode ter antecipado ali alguma parte, mas ainda tem um bom montante a receber, esse montante a receber desse contrato até 2024 caracteriza um direito creditório, ou seja, é um direito que o Botafogo tem garantido por contrato e que vai ser utilizado como garantia, digamos assim, para que o Botafogo possa pegar esse dinheiro com o FDIC. Quem é que vai formar esse fundo de investimento, esse FDIC? Os investidores que estão aportando dinheiro no Botafogo, ou seja, vamos dizer aqui que a gente resolva, né, investir no Botafogo. Vamos formar aqui 10 pessoas, vão se reunir, vão juntar lá um montante, vão aplicar nesse fundo de investimento, nesse FDIC. O Botafogo, então, ele vai antecipar recursos com a gente, vamos dizer assim, e depois, a partir dessa grana que vai entrar da Rede Globo, vai ser reposta lá no fundo para que a gente possa, como investidor, ser remunerado, certo? Então o FDIC, tá, esse fundo, o Botafogo possivelmente, e aqui eu não tenho como afirmar, porque eu não faço parte do comitê de transição, nem vou fazer parte da direção da Botafogo SA, ele deve utilizar esse fundo FDIC para poder usar como pagamento dos credores. O Botafogo está cheio de dívida, como todo mundo sabe, então ele deve chamar esses credores para negociar e com esse dinheiro do FDIC fazer esse pagamento, ou seja, ele vai negociar um deságio, só para entender, se você tem uma dívida com um banco de 15 mil e você de repente está com 5 mil na mão e você quer limpar aquela dívida, né? O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o banco, falar que você quer negociar e aí você vai propor, eu tenho 5 mil para a gente zerar a dívida. Você tá afim? Vocês topam? Ah, o banco fala, beleza, 5 mil a gente zera e você encerra a conta aqui no banco, né? Geralmente é assim que acontece. É a mesma coisa que o Botafogo vai fazer com os credores, ou seja, todas aquelas dívidas cíveis, trabalhistas que o Botafogo tem, ele vai pegar dinheiro desse fundo, né, o FDIC, vai negociar com os credores esse deságio, eu te devo 3 milhões de reais, eu te pago 1 milhão e a gente fecha a questão agora, no tempo presente. Ou, se você não quiser fechar, fica aguardando aí na fila de credores, sabe-se lá quando você vai receber, né? É assim que funciona. Então o Botafogo pegaria o dinheiro desse fundo, faria essa negociação com os seus credores, né, conseguiria reduzir drasticamente a sua dívida de curto e médio prazo, que já foi falada,
que num prazo de 5 anos o Botafogo teria que pagar cerca de 350 milhões de reais em dívida de curto e médio prazo, essas dívidas cíveis, trabalhistas, né? E aí o Botafogo conseguiria, né, uma redução bem considerável daquela dívida com os seus credores. Só que aqui entra uma questão. O Botafogo, ele não vai antecipar todas essas dívidas a uma. Ah, consegui lá os investidores, formamos o FDIC, né? Os investidores lá formaram esse fundo de investimentos. E agora o Botafogo vai recorrer a esse fundo como essa alternativa ao sistema bancário, né? Já que o Botafogo não tem crédito para pegar empréstimo com ninguém, né? Só que o Botafogo ele não vai simplesmente chegar e chamar esses 350 milhões de dívida que tem para negociar de uma vez só. Porque não faz sentido algum. O Botafogo levanta uma grana e aí, em um período de 6 meses, zera todas as dívidas. Não vai ser assim. Vai demorar um tempo, até porque quando o dinheiro está aplicado num fundo de investimento, ele rende juros, né? E para os investidores não é interessante que fique naquela, beleza, a gente juntou aqui nesse fundo 150 milhões de reais, que é o que tem se falado, né? 150 milhões voltados para o pagamento de dívidas. E aí o Botafogo zera esses 150 milhões em 6 meses. Não, não é assim. Então, o Botafogo vai pegar lá 50 milhões para quitar uma parcela da dívida. Aí vai ter que entrar de novo recursos ali para remontar o que o Botafogo pegou. Porque é assim que funciona, né? Você vai antecipar um crédito, o Botafogo vai lá antecipar um crédito com o fundo, ele não pode simplesmente, vou antecipar tudo e um belo dia eu reponho, tá? Com esse dinheiro aqui que vai entrar da Globo ou com patrocínio que a gente já fechou, já tá lá assinado o contrato antes de formar esse fundo. Não, não é assim. Então o Botafogo ele pega o recurso, faz essa negociação, quita algumas dívidas, aí entra dinheiro no caixa da Botafogo SA que vai para o fundo de investimento, tá? Então é por isso que não vai ser assim, num estalar de dedos que o Botafogo formou a SA, as dívidas foram zeradas. Não é assim que funciona, certo? Então o FDIC vai funcionar possivelmente como esse caixa, digamos assim, para o Botafogo ir negociando e quitando as dívidas com os seus credores. Do outro lado, a gente tem o Fundo de Investimento em Participações, que é formado com que propósito? Esse FIP, né, uma abreviação de Fundo de Investimentos em Participações, ele é constituído para que essa nova direção assuma o controle do futebol do Botafogo. Tem um propósito muito diferente do FDIC. O FDIC tem esse propósito, né, de antecipação de crédito, o Botafogo ir quitando as suas dívidas gradativamente. O FIP, por outro lado, possivelmente deve ter ali um aporte de 80 milhões, que é o que tem se falado, tá? Essa divisão de 150 milhões para dívidas, 80 milhões para o futebol, né? Para custear as operações do futebol e também, eventualmente, fazer investimentos. Só que aqui entra o seguinte, nós formamos lá o FIP, tá? Esse Fundo de Investimentos em Participações, 80 milhões de reais lá. Significa dizer que esses 80 milhões de reais vão ser usados integralmente no Botafogo no curto prazo? Não, não significa. Digamos, por exemplo, que ao fazer a transição para SA, os custos do futebol dali para frente seja na ordem de 20 milhões até o final do ano. Com esse FIP, esses 20 milhões vão estar garantidos. E aí sobraria 60 milhões de reais, certo? 80 menos 20, 60 milhões sobrou. Esses 60 milhões, eles não vão ser utilizados assim a Deus dará. Vai ser tipo assim, o Vitor Luiz, um exemplo. O Vitor Luiz está indo muito bem, né, o valor de mercado dele está crescendo, ele ainda tem uma idade boa para ser vendido depois, então a gente vai investir na contratação, né? Vai exercer o direito de compra do Vitor Luiz, porque no contrato de empréstimo com o Palmeiras existe essa opção de compra do Botafogo. Aí o Fundo de Investimentos em Participações, o FIP, que assumiu ali, né, a gestão da SA, ele chega e investe lá 3 milhões de reais, que hoje seria na casa de 3 milhões de euros, desculpa. Que hoje seria na casa dos 18 milhões de reais, vamos arredondar. A partir desse momento que o fundo ele decidiu comprar os direitos econômicos do Vitor Luiz, isso é um investimento que eles estão fazendo, visando o lucro posterior, não só o retorno técnico, mas também o financeiro, com uma venda do jogador por mais caro do que eles pagaram, naturalmente. Então, quando a gente fala desse fundo voltado para a gestão do futebol, que vai fazer investimentos no futebol, esse dinheiro não vai ser também utilizado assim, do nada, para montar um time galáctico do Botafogo. Tem gente que confunde um pouco. Vai entrar investidores no Botafogo, o Botafogo vai virar um Chelsea da vida, um Manchester City, que, teve um cara lá rico pra caramba que botou dinheiro. Não é assim que vai funcionar, certo?
vai custear as operações do futebol, que é uma obrigação, obviamente, da nova direção, e, obviamente, vai utilizar recursos, né, que vão ali estar já aportados no fundo para poder fazer esses investimentos. E aqui vale explicar também, quando o Botafogo for gerando as novas receitas, vendeu o jogador, para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro possivelmente vai para o fundo de investimentos em participações, não vai para o FIDIC. Por quê? Existe uma diferença bem clara entre FIDIC e FIP. O FIDIC, que é o direito creditório, ele tem que se levar em consideração e ele vai receber recursos de tudo aquilo que o Botafogo tem direito a receber já por contrato, né? Por contrato com a Globo, contrato com o patrocinador, dali para trás, tá? Então dali para trás, do momento que teve ali a formação do fundo, tudo aquilo que o Botafogo ainda tem direito a receber, né, no futuro, vai como recurso para repor o que está sendo utilizado ali do FIDIC. Já no FIP não, vendeu o jogador, vai entrar nesse fundo de investimento em participações. Conseguiu qualquer outro tipo de receita que não tenha a ver com esses direitos já adquiridos do Botafogo, vai para o fundo de investimento em participações. Naturalmente, tudo isso aqui que eu estou explicando pode sofrer alterações, já que, novamente eu digo, eu não faço parte do comitê de transição, nem vou fazer parte da diretoria da SA, tá? Eu estou explicando aqui por alto como funciona esses dois fundos, né, que vão ser formados segundo informações do Montenegro, tá? Eu acho importante explicar essas diferenças para o torcedor poder entender qual vai ser, né, desses dois fundos, como é que o dinheiro vai ser utilizado pelo Botafogo. Tem uma parte sim que vai ser utilizada para poder fazer investimentos no futebol, contratação de jogador, manutenção dos custos operacionais do time de futebol em si, mas também tem esse outro lado que é o mais importante, vamos combinar, né? O que pega no Botafogo é a quantidade de dívida, penhoras que fazem com que a gente fique sem caixa nenhum para investimento. Então, assim, a partir do momento que você tem dois fundos, um para um determinado fim de investimento no futebol, manutenção dos custos operacionais ali, tudo em ordem, salário em dia, né? Vai zerar as penhoras, esse é um ponto muito importante, porque o Botafogo sem penhora, ele consegue ser administrado, né, tranquilamente. Vamos combinar. Se você para de ter penhora, você consegue ter com que toda a receita que entra no clube possa ser utilizada para um fim específico que não, né, pagar dívida, ficar ali preso na justiça e tal. Então isso por si só já melhora muito a situação do Botafogo. Agora, não podemos esquecer que tem uma dívida e que essa dívida, na verdade, através do FIDIC, desse fundo de investimento em direito creditório, ela vai estar sendo comprada, vamos botar dessa forma, pelos investidores. Então, ao invés do Botafogo continuar devendo para uma cacetada de gente aí no mercado, empresa, profissional, né, jogador que já passou pelo clube, enfim, ele vai estar devendo sempre para um único fundo, porque todo o dinheiro que o Botafogo pegar daquele fundo tem que ser reposto e os investidores têm que ser remunerados, tá? Também existe isso, eu estou colocando ali o meu dinheiro, obviamente eu tenho que ter o retorno, né, do investimento. Provavelmente esse retorno vai ser previamente acordado na hora da composição do fundo, tá? Não deve ser uma coisa assim solta, deve ser, né, os investidores eles já devem saber quanto que eles vão receber, como é que vai ser a taxa de remuneração daquele investimento. Então, assim, todas as regras provavelmente vão estar muito bem costuradas, né, até para evitar que exista, por exemplo, investidores que antes de 5 anos, que é um prazo mínimo aí para esse fundo de direito creditório, né, o FIDIC, dar algum retorno, para isso evitar que as pessoas comecem a retirar o dinheiro. Porque se o Botafogo está contando com aquele recurso, né, ao invés de eu ir num banco pegar um empréstimo, eu vou no FIDIC, que foi formado por esse pool de investidores que vão fazer esse aporte no Botafogo. Então eu vou estar sempre ali requisitando o dinheiro dali, depois eu recebo o dinheiro do contrato que eu já tenho direito, boto no lugar, vou fazendo esses juros correr em cima da grana que está lá. Mas se a galera começa a tirar o dinheiro do fundo, o Botafogo vai se ver em maus lençóis. Então certamente vai ter toda uma regra, uma regulamentação para que os investidores não possam sacar, né, fazer o resgate das suas cotas antes da hora, né? Deve ser um prazo de no mínimo 5 anos aí, que é o prazo de mercado recomendado para que você comece a ter retorno. Lembrando aqui que a SA, a ideia da SA, né, pelo que todo mundo fala, é que você tenha ali um contrato de 30 anos para que esse fundo de investimento em participações
o FIP, né, que vai gerenciar o futebol alvinegro, ele possa então fazer tudo o que tem que fazer, implementar as melhorias de gestão, que é tão importante para o Botafogo, e depois de 30 anos isso pode ser renovado, como o futebol pode voltar para o Botafogo de Futebol e Regatas. O Botafogo de Futebol e Regatas, ele continua existindo, porém, o futebol não vai ficar mais sob domínio pelos próximos 30 anos do Botafogo de Futebol e Regatas. Está sendo formado um novo CNPJ, que é a sociedade com propósito específico, para gerenciar o futebol do Botafogo, certo? Então uma coisa vai ficar separada da outra, porém, depois de um prazo de 30 anos, esse futebol pode voltar para a gestão do Botafogo de Futebol e Regatas ou pode ser renovado para a gente manter. É sempre importante destacar, só para fechar, que a SA está sendo formada, né, o projeto Botafogo SA está sendo formado, para que a gente não tenha apenas dinheiro para pagar dívida, mas também para implementar as tão sonhadas melhorias de gestão que todo torcedor botafoguense exige, para que o Botafogo ele tenha, enfim, uma gestão profissional, o que vai ser muito importante porque empresas quebram. A associação, como é o caso do Botafogo hoje, não quebra. Tanto é que o Botafogo tem uma dívida impagável e nunca falou, o Botafogo faliu e tem que fechar as portas agora. Isso nunca aconteceu porque é uma associação. A partir do momento que você vira clube empresa, sim, empresas quebram. Então, se não tiver dinheiro para pagar, né, se não tiver a grana ali para manter tudo em ordem, tudo em dia, pode sim uma empresa declarar falência. Isso acontece direto aí no mercado e o Botafogo tem que estar realmente precavido com todas as regras ali da SA bem constituídas, bem formadas, para a gente não passar perrengue no futuro, certo? Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido melhor como é que deve funcionar essa dinâmica do FIP, do FIDIC, né, os dois fundos de investimento aí que vão ser constituídos, tudo com o regulamento da CVM, vale destacar, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela regulamenta tudo isso, então assim, não tem nada disso do que o pessoal às vezes fala de calote SA, tá? Tudo está sendo constituído direitinho, segundo regras da CVM, para que possa ali operar dentro dos conformes, certo? Então essa é a ideia que todo mundo que fala da SA passa sobre o projeto. Em momento algum foi falado que a ideia do Botafogo é constituir a SA para poder dar calote em credor. Tanto é que está sendo formado esse fundo, o FIDIC, né, que tem esse fim específico, né, para que o Botafogo possa sim negociar com os credores, pagar as dívidas, só que sem ser esse montante total. Uma prática muito comum no mercado. Você faz isso quando deve para o banco, deve para o cartão de crédito, você tem como pagar ali um montante à vista, que não é o montante total que o banco teria a receber, você vai negociar com o banco para tentar, né, uma redução dessa dívida. Absolutamente normal, faz parte do mercado isso, e o Botafogo, naturalmente, a partir do momento que tiver acesso a capital, né, a grana, vai poder negociar sim com os seus credores para a gente poder dar uma estancada aí nas penhoras que tanto pegam o nosso glorioso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá o seu like, compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp, vai ajudar muito o canal, certo? Essa é uma informação que eu considero bem relevante para os botafoguenses, né, se antenarem um pouco mais sobre o que significa a Botafogo SA, com esses fundos que estão sendo formados. E, obviamente, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, ativando aí o sininho para ficar por dentro das novidades. Tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento sobre essa questão que foi explicada aqui no vídeo? Fique à vontade, deixe o seu comentário, sempre é bem-vinda essa participação. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.